Uma coisa aqui, peraí. Portanto, temos então para apresentar para você que nossa proposta é o IntelliOpt, que será um pouquinho diferente entre espécies, e nossa proposta para ganado de carne é um combinado de IntelliBond, que são fontes de cobre, zinco e manganeso, e como fonte orgânica temos apenas o selênio, que é o Optimin selênio. Então, este blend, podemos dizer que este blend de minerais estão combinados juntos para trazer este novo produto ao mercado, que é o IntelliOpt. Esta nossa proposta é para ajudar os agricultores, integradores e fabricantes de alimentos a otimizar sua estratégia de microminerais, garantizar que os requisitos de minerais traça do animal se cumprirão de forma rentável e oferecer formulações optimizadas e específicas para espécies para melhorar o rendimento e bem-estar dos animais, no tempo que se preserva também o meio ambiente. Então, por que devemos utilizar IntelliOpt? Porque temos uma melhor qualidade e consistência do produto quando combinados. Então, temos alta biodisponibilidade para os animais, um fator de dissociação muito mais baixo quando comparamos com os sulfatos. Temos uma eficácia melhorada quando estamos falando de imunidade e desempenho dos animais, e um impacto reduzido ao meio ambiente, porque reduzimos as quantidades de minerais excretados ao meio ambiente. Então, vamos falar um pouquinho do que temos encontrado de resultados científicos das pesquisas que hacemos na empresa, em parcerias com as universidades em Brasil, em Holanda, em Estados Unidos, em México. Então, o que hemos aprendido nos últimos anos sobre o impacto do uso de sulfatos em estabilidade de nutrientes, biodisponibilidade mineral, função do rumen, palatabilidade dos alimentos e também de desempenho. Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a parte de impacto em estabilidade de nutrientes. Quando adicionamos IntelliBond em pré-mesclas, aqui está um exemplo que as reações podem começar a acontecer muito antes do animal ingerir o produto. Então, esse é um exemplo de uma pré-mescla que foi almacenada por até 40 dias, e nesta linha azul temos um produto contendo sulfato de cobre, na linha negra temos o controle, e na linha verde temos um produto com IntelliBond C. Então, podemos observar que a concentração de vitamina E no plasma dos animais que ingeriram os produtos com os diferentes tempos de armazenamento estavam muito diferentes quando comparamos com o sulfato. Portanto, podemos observar que quando não temos fonte de sulfato, que é o controle, ou quando temos IntelliBond, é muito melhor para a estabilidade das vitaminas, por exemplo, em las pré-mesclas. Neste caso deste estudo, tivemos uma diferença de 32% a menos de perda de atividade da vitamina E, principalmente aqui nos 10 dias. Esta é uma... Pablo, e você sabe como removo esta... Está aparecendo na tela uma linha acá? No, no se ve ninguna línea. Não vê? Ah, no, só eu que estou vendo? Ah, desculpa, perdão. A estabilidade do produto é a clave. Portanto, acá temos um outro trabalho que foi feito pela Micronutrients, para Nutrition, e mostrando, então, quando nós mesclamos orgânicos ou fontes de sulfato
de cobre, zinco ou manganeso e como ficam essas premesclas com alguns grumos. Então, neste caso do controle, teníamos uma combinação de orgânico com sulfatos. Neste segundo caso, temos uma combinação com um pouquinho de Intellibond, fonte de cobre, e também uma mistura com orgânico e sulfatos, e podemos observar que ainda assim continua com a formação de grumos em o produto. E quando usamos apenas o Intellibond e 100% das fontes de minerais de cobre, zinco e manganeso, temos uma premescla muito mais homogênea. Tanto premesclas que contêm uma combinação de minerais de sulfato e traços orgânicos têm mais problemas de formação de grumos. E isso é muito importante porque já podemos pensar que a disponibilidade dos minerais será menor quando fornecemos este produto para os animais. Um outro exemplo que temos acá é um produto controle com sulfato de cobre e com uma premescla com zinco orgânico e um pouquinho de sulfato de zinco e também manganês na forma de sulfato, ou quando temos apenas Intellibond em uma premescla. Então, podemos observar que quase não se vê grumos no produto com Intellibond e quando temos o controle com orgânico ou sulfatos, temos formação de grumos e mais reações no produto. Então, as premesclas que contêm uma combinação de minerais de sulfato e traça orgânicos têm mais problemas de formação de grumos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a biodisponibilidade e absorção destes minerais traça para os animais. E é um trabalho que foi feito pela Trauma Nutrition, apenas para mostrar que o sulfato de cobre tem uma alta solubilidade e uma rápida liberação quando estamos falando de um pH de 4,7. Então, vocês podemos observar que nesta linha mais escura temos somente Intellibond de fonte de cobre e na linha mais clara temos sulfato de cobre. Então, vocês podemos observar que em média hora, já temos uma grande quantidade de cobre dissolvido num pH 7 e que o Intellibond é muito mais estável e menos solúvel neste pH e podemos pensar que estas fontes são muito mais estáveis para os animais com muito menos reações. Aqui, da mesma forma, é um outro trabalho que foi feito com óxido de zinco, comprovando que tem uma baixa solubilidade e uma alta variabilidade quando se comparam produtos que têm disponíveis no mercado. Nesta linha azul escura, temos o Intellibond de zinco e, neste caso, temos uma solubilidade em pH 2, que é um pH quando este produto Intellibond é solúvel para os animais, para ser absorvido para os animais. Então, vocês podemos observar que os outros produtos, fontes de óxido disponíveis no mercado, têm uma baixa solubilidade neste pH e podem ser muito menos absorvidos pelos animais. E quando falamos também de fonte de selênio orgânico, que é um componente de nosso produto Intelliopt, podemos observar também que tem uma melhor disponibilidade para os animais. Aqui está um contenido de selênio em plasma de vacas, comparado com o controle, que é o selenito de sódio. Aqui, nas semanas de lactação, neste eixo, e avaliamos, então, a quantidade, a concentração de selênio no plasma dessas vacas desde que foram alimentadas com Optimin selênio. Então, vocês podemos observar que vacas têm uma melhor concentração de selênio no plasma quando alimentadas com o selênio orgânico. Neste caso, eu coloquei também
que é um trabalho de Traum Nutrition, que queríamos observar se suplementando a vaca com selênio orgânico, o Optimin selênio, se haveria uma transferência desta concentração de selênio para o bezerro e para garantizar também uma melhor imunidade dos bezerros. Então, esse foi um trabalho com o efeito da fonte de suplementação com selênio em las vacas sobre os níveis de selênio em los terneiros. Então, aqui uma descrição, que foram utilizadas 40 vacas. Aqui a concentração que utilizamos de selênio para os animais. E neste gráfico, com diferenças significativas, podemos observar que animais, os bezerros, ao nascimento e 3 dias após o nascimento, tinham também uma maior concentração de selênio no plasma sanguíneo, porque as vacas foram alimentadas com o selênio Optimin. Então, há também uma transferência da vaca para os bezerros, melhorando a concentração de selênio no sangue dos animais. Este foi um outro trabalho que Traum Nutrition desenvolveu no passado, na Bélgica, na Europa, com 13 ranchos, com um total de 830 vacas, que foram divididas em 2 grupos emparejados, e se alimentaram essas vacas nos últimos 2 a 3 meses de gestação. Então, aqui é um nível também de selênio no plasma destes animais, e esta raça típica, tienes um problema com a aparição e tienes alguma manifestação de inflamação durante o período de parto. Portanto, é importante suplementá-las com selênio para que se melhore os níveis plasmáticos e a imunidade. Então, aqui está o início do experimento. Na linha roxa, temos a concentração de selênio nas vacunas tratadas com o Optimin selênio. E na linha azul, temos o grupo controle, que foram tratadas com selenito de sódio. E nesta linha aqui, verde, temos a concentração adequada, que é 80 miligramas por litro de selênio, que menciona um status adequado de selênio no plasma dos animais. Então, quando tratamos as vacas com selênio, observamos que até o final da investigação, que teníamos uma melhor concentração. Isto foi importante porque observamos também a imunidade destas vacas. Então, aqui temos as 13 haciendas, os ranchos, que avaliamos o produto. E nesta linha branca, nesta barra branca, temos os animais que receberam selenito de sódio. E na linha roxa, temos os animais que foram tratados com Optimin selênio. A hemoglobina é um marcador de inflamação em los animais, e quanto menor os níveis, melhor é para a imunidade dos animais. Então, podemos observar que na maior parte de los ranchos que trataram os animais, teníamos uma menor concentração de aptoglobina no plasma de los animais, que nos mostram que tienes uma melhor imunidade. E aqui temos um trabalho que já está publicado desde 2004 e este outro em 2017, que também foi feito por Traum Nutrition, que é um trabalho de biodisponibilidade de Intellibond de fuente de cobre e Intellibond de fuente de zinco. Então, quando comparamos as fontes de Intellibond com sulfatos, podemos observar que a biodisponibilidade dos produtos é praticamente o dobro do que temos com os sulfatos, e por isso é muito mais efetivo para a absorção pelos animais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o impacto em palatabilidade dos alimentos, que é muito importante também para algumas categorias e algumas fases de produção de ganado de carne. Foi um trabalho que fizemos em parceria com a Universidade de Flórida, nos Estados Unidos, para confirmar que os sulfatos reduzem
reduzem a ingesta de alimento em bezerros suplementados com CRIPFeed. Então, o que temos mostrando aqui, quando temos este símbolo de mineral menos, é que não teníamos sulfatos, fontes de sulfatos nos minerais, cobre, zinco e manganês. E mineral mais, temos fontes de sulfatos. Portanto, quando se remove as fontes de sulfato de los minerales, de suplemento, temos um maior consumo pelos animais e, consequentemente, melhor desempenho destes bezerros. Portanto, podemos observar que sim, que quando adicionamos sulfatos, principalmente cobre, zinco e manganês, que são metálicos, eles podem ter uma palatabilidade pior, né? Um sabor, um flavor metálico, e que os animais tenham uma preferência por suplementos sem sulfatos. Portanto, este foi um trabalho apenas para comprovar a palatabilidade, porque sabemos que é importante adicionar as fontes nos produtos. E aqui está um trabalho muito importante que fazemos também com bezerros, e mostramos que os suplementos com sulfatos ou minerais orgânicos reduzem a ingestão voluntária de alimento pelos terneiros em comparação com o IntelliBond. Então, neste caso, é importante mencionar que foi uma comparação de cobre, zinco e manganês via IntelliBond e da mesma forma com orgânicos. Neste caso, não utilizamos selênio, e também já está constatado pelas nossas pesquisas que os minerais que têm uma pior ou uma diminuição em palatabilidade é os metálicos, que é cobre, zinco e manganês. Então, nesse trabalho, percebemos que quando você tinha um consumo preferencial, porque colocamos 3 produtos para que os animais poderiam ter uma preferência pelo produto, o produto que continha IntelliBond, 100% de IntelliBond, foi mais consumido pelos animais, ao contrário de orgânicos e sulfatos. Então, aqui também temos a porcentagem total de intake pelos animais de cobre, zinco e manganês, e nesta barra azul mais escura temos os produtos com IntelliBond. E quando observamos o consumo total, foi muito maior quando usamos IntelliBond em creep feeding para bezerros. Agora vamos falar um pouquinho sobre o impacto em la função do rumen, porque se temos uma biodisponibilidade, uma solubilidade diferente, principalmente uma solubilidade diferente a nível ruminal, poderemos estar impactando alguma população de bactérias e, portanto, é importante avaliar o funcionamento do rumen. Então, este foi um trabalho que foi feito nos Estados Unidos, em parceria com a Colorado State, e conseguimos trabalhar com animais canulados, onde fazíamos coletas desses animais em função do tempo, tratados com sulfatos ou fonte de IntelliBond, neste caso aqui cobre e aqui zinco, e podemos observar a concentração destes minerais solúveis em rumen. Então, este é um trabalho que foi publicado em 2019 e conseguimos observar que quando adicionamos sulfato na dieta dos animais na mesma concentração, neste caso foi a mesma concentração em ppm da dieta de IntelliBond e sulfatos, teníamos uma maior solubilidade e podemos dizer uma maior reatividade em rumen dos animais quando usamos fonte de sulfato. E da mesma forma com o zinco podemos observar que animais tratados com fonte de sulfato de zinco também com uma maior solubilidade em rumen e ao contrário do IntelliBond que tem uma maior estabilidade a nível ruminal. Da mesma forma, podemos observar que também coletamos amostras de manganeso e observamos também a comparação de IntelliBond M com a comparação de sulfatos, mostrando que também, em um período de tempo entre 2 e até 14 horas pós-alimentação, temos um manganês, mas fonte de sulfato muito mais solúvel em rumen, quando os comparamos com a fonte de IntelliBond.
E aqui está um trabalho que hacemos também, comparando, então, se temos diferenças em solubilidade em rumen, se teníamos também alguma diferença em produção de ácidos graxos voláteis no rumen desses animais. Então, aqui está o total de ácidos graxos voláteis produzidos. Aqui teremos o controle, que é sem fuentes, sem sulfatos, e com 30 ppm de sulfato de zinco, 90, e comparando 30 ppm de Intellibond Z e 90 ppm de Intellibond Z. Então, podemos observar que quando nós cambiamos sulfato de zinco por Intellibond Z, cambiando por 100%, né, de substituição, teremos uma melhor produção de ácidos graxos voláteis pelos animais. Mostrando, então, que alguma coisa está se cambiando na população de bactérias que pode estar afetando a fermentação ruminal. Este é um trabalho muito recente que fazemos acá em Brasil e é um trabalho muito importante porque estávamos encontrando diferenças em solubilidade, em produção de ácidos graxos voláteis em animais tratados com Intellibond. Então, decidimos que deveríamos avaliar tudo o que está mudando na população de bactérias no rumen de los animais tratados com Intellibond. Então, este foi um trabalho em pastoreio, acá em Brasil, num centro de pesquisa em São Paulo, e utilizamos 8 animais, um estudo em pastoreio, um animal por potreiro, e pegamos amostras, sacamos amostras de los animais de rumen, fermentação ruminal de los animais aos 83 dias de alimentação. Esses animais estavam em pastoreio com um produto que é um proteico energético e que estes animais têm um consumo aproximado de 1,75 kg deste produto por dia. E a única diferença que teníamos nos produtos era o uso de Intellibond cobre e zinco, cambiando por 100% das fontes de sulfatos. Esta é uma tabela bem complexa, mas é apenas para mostrar que todo isto que está acá pode ser observar que foram diferenças significativas quando observamos gênero de bactérias ou família de bactérias. E temos ainda muito a se explorar com tudo o que nós encontramos de diferenças. As principais diferenças que encontramos é que alguns tipos de bactérias que foram alteradas em animais tratados com Intellibond tinham correlação com a reciclagem de nitrogênio no metabolismo animal, a retenção de nitrogênio e degradação de proteínas, degradação de almidão, o que pode favorecer a produção de propionato e degradação de ureia também, e degradação de carboidratos generais. Portanto, quando se inclui fuentes de Intellibond na dieta dos animais, nós comprovamos que aumenta a abundância ruminal de bactérias com importantes funções de degradação de carboidratos estruturais e não estruturais e também a degradação de proteínas no suplemento com fontes de cobre e zinco. E aqui está um trabalho um compilado de vários trabalhos de investigações de pesquisa, foi feito também pela Trau Nutrition, que é sobre a digestibilidade da fibra em detergente neutro, quando comparamos o uso de Intellibond versus sulfatos. Aqui temos essas diferenças, porque tivemos várias metodologias para coletar os resultados que foram in situ, aqui sobre degradação em vivo, ou quando faz coleta total no trato de los animais. Então, quando se faz a coleta total de fezes para observar a digestibilidade, conseguimos observar que animais tratados com Intellibond têm uma melhor digestibilidade da fibra quando comparamos com animais tratados com sulfatos. Este é um dado muito recente que Trau Nutrition ainda não publicou. Coloquei aqui que dados ainda não foram publicados,
mas é de um trabalho muito importante que foi feito em África do Sul. E aqui está a parte de digestibilidade de nutrientes deste trabalho, quando se usa Intellibond de cobre, zinco, manganeso comparado com fontes de sulfatos. Então, observamos que temos diferenças positivas, significativas, em la digestibilidade de matéria seca, de fibra e também de proteína, o que tem uma grande relação com o trabalho que fizemos acá em Brasil sobre a microbiologia ruminal. E agora vamos falar um pouquinho sobre toda a parte de desempenho. Então, fizemos um trabalho muito recente também, aqui em Brasil, com as fontes de Intellibond de cobre e zinco para animais em pastoreio. Então, é muito típico em Brasil, este é o centro de investigação, que é nosso parceiro de pesquisa aqui em Brasil. E é muito comum em Brasil a suplementação em pastoreio no inverno, e a qualidade da forragem é muito baixa, e precisamos ter uma melhor digestibilidade da fibra para que possamos evitar a baixa ganância de peso. Então, usamos um produto que é muito comercializado no Brasil, que é um proteico energético, e subcambiamos a fonte de minerais por Intellibond, cobre e zinco, substituindo 100% das fontes de sulfato. Então, temos algumas evidências, como eu já mostrei, que hidróxido mineral melhora a digestibilidade de FDN em relação à fonte inorgânica em dietas de ganado, e, portanto, queríamos comprovar, através de um trabalho com performance, com desempenho, se isto se traduzia em melhor ganância de peso de los animais. Então, utilizamos 120 animais inteiros, é muito comum em Brasil, da raça Nelore, divididos em 12 potreiros, com 6 potreiros por tratamento, 10 animais por potreiros. Estes animais foram pesados a cada 30 dias e se utilizou 90 dias de alimentação desses animais neste período de ano. E aqui está o resultado que temos com relação a toda a avaliação que fizemos em relação ao desempenho dos animais. Então, aqui está os dias, os períodos que esses animais foram pesados, e aqui a ganância de peso dos animais. Então, quando observamos nos 90 dias, quando se terminou a investigação, os animais tratados com fonte de mineral hidróxido tinham 5 quilogramas a mais de peso quando comparado com os animais inorgânicos, e esse foi uma resposta muito significativa estatisticamente. E quando olhamos para os dados de ganância de peso, observamos então que os animais tratados com as fontes de hidróxido mineral tinham uma ganância de 57 gramas a mais por dia quando se recebiam fontes de Intellibond. Aqui está um compilado que fizemos de trabalhos com estudos de engorda. Os trabalhos de pastoreio estão sendo feitos em Brasil, e este que apresentei foi o primeiro trabalho que fizemos com suplementação em pastoreio e comprovando que tem, sim, um melhor desempenho. E temos muitos trabalhos que foram feitos em feedlots, e, portanto, coloquei aqui um compilado de dados que temos para mostrar a diferença em desempenho, em peso de canal, quando temos a comparação de Intellibond versus sulfato. E aqui está mostrando que é ISO, porque quando estamos comparando Intellibond com sulfatos, estamos usando a mesma concentração de produtos em la dieta. Então, neste primeiro caso, temos um trabalho que foi uma comparação utilizando cobre e zinco de Intellibond com sulfatos, e aqui está uma diferença de 2,25 kg mais de peso de la canal. No segundo trabalho, que foi um trabalho apenas com zinco, observamos também um aumento de 3 kg de la canal nos animais. E, neste caso, temos um trabalho com cobre, manganês e zinco que aumentou, em média, 2,7.
Então, aqui está uma média que lo encontramos nestes 3 trabalhos, que é um aumento de 2,7, está errado aqui, não é libra, é quilograma, é a média de aumento de peso de canal. Quando olhamos para avaliações estatísticas, não encontramos as diferenças, mas sabemos que o número é muito importante e que esta é uma diferença muito importante se estamos falando de muitos animais tratados com o produto. E neste último caso aqui, coloquei separado de los outros, porque neste caso teníamos uma adição de cromo nestas dietas, que foram um teste de zinco. E observamos que animais tratados com o produto tinham uma ganância maior de canal, de 4,90 quilos ao final da investigação. E aqui abaixo está, para quem queres, a informação de los trabalhos, as fuentes de los trabalhos e publicações. E aqui, quando comparamos o uso de IntelliBond com o combo, que podemos mencionar que no mercado é muito utilizado por outras empresas, que é uma mescla de orgânicos com sulfatos. Então, hacemos muitos trabalhos. Aqui está uma pequena amostra destes trabalhos que Trau Nutrition tem feito. E, da mesma forma, estamos observando o peso do canal. E também aqui mencionando se é cobre, zinco ou manganês, ou se é apenas zinco. Então, podemos observar que quando estamos utilizando este combo de sulfatos com orgânicos mesclados, ou comparando com a cambiando o IntelliBond por 100%, temos aumento do canal em aproximadamente 0,45. Um ponto importante deste facto é que o IntelliBond tem um custo muito menor hoje no mercado quando comparamos com os orgânicos. E nós conseguimos reemplaçar ou cambiar 100% de minerais IntelliBond no produto com um custo-benefício muito atrativo, que é o contrário de alguns produtos que têm fontes orgânicas mescladas com sulfatos. Para caminhar para o fim desta apresentação, eu gostaria de mostrar uma tecnologia que em Brasil estamos usando com muito sucesso e que brevemente estaremos disponibilizando no México também, que é uma combinação de IntelliBond, fonte de cobre e zinco, com vitaminas do complexo B, que é também um produto exclusivo de Trau Nutrition, em que tienes um melhor metabolismo hepático, promove um melhor metabolismo hepático de los animais. Então, temos trabalhado muito com este conceito em Brasil, e não somente em pensar em nível ruminal, de melhorar a fermentação ruminal, de evitar a acidose, mas também temos que pensar que temos outros órgãos que são muito importantes no metabolismo animal e que se contribuem para uma melhor performance. Então, aqui está um trabalho muito recente que foi feito em Brasil, que foi publicado na revista Animals, em junho deste ano, comprovando que quando se usa a combinação de IntelliBond com Vivalto, teníamos uma melhor eficiência de respiração mitocondrial no fígado dos animais, um melhor metabolismo dos ácidos graxos e uma melhor resposta antioxidante nos animais, melhorando todo o metabolismo energético nesses animais em início de confinamento. E aqui está um dado apenas para mostrar para vocês que foi uma prova comercial em um rancho de um cliente de Trau Nutrition Brasil, onde utilizamos 772 animais Nelore em período de engorda em confinamento. Então, utilizamos uma dieta controle que não tinha adição de IntelliBond em Vivalto, e uma dieta que teria a adição de nossos produtos, que é Vivalto e IntelliBond. Então, aqui está a ganância diária de peso, ganância diária de canal e conversão alimentícia desses animais, que foi muito melhor quando os recebem
a combinação do complexo de vitaminas e também de IntelliBond. Então, teníamos 130 gramas mais de ganância diária de peso e ganância diária de canal de 80 gramas mais, com uma melhor conversão alimentícia. Bom, como conclusão de tudo que falamos hoje, podemos dizer que a partir de nossos dados científicos que tienes disponíveis em mercado, observamos que quando se utiliza o IntelliOpt, temos uma melhor estabilidade de nutrientes, uma melhor palatabilidade de los alimentos, uma melhor função do rumen, uma melhor biodisponibilidade mineral para os animais e também um melhor desempenho dos animais. Muitas graças por tu atenção. Carlos vai receber as perguntas que tenhas. Estou aqui para colaborar e ficarei muito feliz em poder respondê-las. Muitas graças. Sí, Josiane, ahorita tengo una pregunta que nos hicieron favor de mandar. Mira, comentan que si al mejorar el desempeño con estas mezclas es necesario modificar algo relacionado a los requerimientos de proteína y energía para el ganado. Não se recomenda cambiar os requerimentos de proteína e energia. O que queremos é optimizar o ganho dos animais que tienes maior desafio metabólico, que necessitam ser suplementados com os produtos. Em alguns casos, acá em Brasil, temos produto para adaptação, para recebimento, dietas de recebimento, em feedlot, que temos aumentado pouquinho a quantidade de, por exemplo, cobre, porque animais chegam mais estressados e podem ter requerimento